Então, boa noite, meus irmãos. Vamos começar nosso estudo da noite de hoje, do Livro dos Espíritos. E, para isso, vamos fazer a nossa prece inicial, rogando a Jesus, nosso Mestre, que possa nos amparar, nos envolver nas melhores vibrações de paz, luz e amor. Ó Mestre Divino, que a Tua presença possa abençoar nossas casas, nossos lares. Permita, Jesus, que neste início de noite possamos sintonizar, Jesus, com todas as forças do bem, da paz e da luz. Ajuda-nos, Jesus, na santa inspiração, para que os espíritos de luz, os espíritos sábios, nos envolvam em vibrações fraternais e possamos aprender a abrir nosso coração, a vencer, Jesus, o homem velho, e a vibrar a fraternidade pura, que nossas almas possam estar, Jesus, em comunhão com o alto. Um só sentimento de amor direcionamos a Ti, ó Mestre. Necessitamos de Ti em nossas vidas. Dilata, Senhor, nossas compreensões para que possamos, diante deste estudo, crescer como espíritos imortais. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite. Então, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Estamos, então, no nosso estudo. Mais uma semana, graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Vamos para o item 134. Tem que aprender a olhar para a câmera. Eu aprendo um dia. 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo. Espírito. As almas 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos. A mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificarem e esclarecerem. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma ao corpo. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário, entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria, e vice-versa. Então, o homem é formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Então, nós vamos comentar, depois vocês podem ficar à vontade para comentar, né? Eu vou estar, de vez em quando, olhando aqui no YouTube, o Edson Frois, né? Que, se não me engano, é o marido da Cecília, e o Jefferson França já estão aqui. Boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Edson. Sejam bem-vindos. Então, alma e espírito é a mesma coisa com uma pequena diferença. A alma, Kardec gosta de usar para se referir ao espírito encarnado. E há uma pequena diferença da alma para o espírito. Por quê? Quando você está encarnado, as questões inconscientes, as influências do mundo material, exercem uma série de características diferentes de quando você está desencarnado.
Então, quando a gente está encarnado, a influência das diversas personalidades de outras vidas, do inconsciente, do subconsciente, ele exerce uma diferenciação. Nós não somos tão livres quando estamos encarnados. Então, a alma, nós que estamos aqui, quando estamos encarnados, nós o inconsciente ele age de forma oculta, totalmente oculta. Nós não conseguimos ser totalmente plenos no mundo espiritual. Quando você está livre e está bem, quando você está bem, razoavelmente bem, não é um ser santificado. Essa pressão ela é menor. E qual é o problema disso, Anderson? O problema disso é que, como a pressão é menor e você está bem lá, o aperfeiçoamento é mais demorado. Por quê? Quem participa de Comerge é um evento que tem no Carnaval. Quem participa de Comerge, por exemplo, consegue entender o que eu estou dizendo, que é o seguinte: se você fica no local como a Comerge, de muita oração, estudos de sabedoria divina, visando o contato com o divino que há em você, e você consegue, agora nem tanto, mas nas Comerges mais antigas, isso daqui não era tão intrusivo. Hoje em dia, isso daqui põe a gente muito para fora da Comerge. Em termos de qualidade de vibração, compromete. Mas antigamente não tinha isso aqui. Ou não tinha a facilidade que tem hoje. Então, você está... E isso tira da gente uma série de... Todo mundo é tranquilo, todo mundo está orando, todo mundo é gentil, todo mundo é generoso. Estão entendendo? Uma série de coisas que a gente tem dentro não entra em ebulição. Então, no mundo espiritual é muito pior. Se você está num lugar bom, você vai estudar, você vai falar coisa bonita, você até consegue mandar mensagens muito bonitas, mas você não é você. Você só sabe o que você tem dentro, de fato, no nosso nível, tá? No nosso nível. Espíritos mais evoluídos não têm esse problema, não. Mas no nosso nível, a gente só sabe o que tem dentro quando a gente vem aqui na Terra e nas dificuldades do mundo material tem que se alimentar, tem que ter dinheiro, tem que pagar conta, tem que lidar com aquelas pessoas ali, as pessoas estão criticando, as pessoas estão... você está dando estudo, o parente está falando do lado, atrapalhando, e aí você tem que dar o estudo e ter paciência, porque as pessoas estão falando alto, entende? Esse arranca-rabo de você ter que lidar com esse monte de coisa, isso é na Terra. Lá no mundo espiritual saudável, isso é mais difícil de você identificar. Ah, eu sou impaciente. Ah, eu sou intolerante. Ah, eu sou orgulhoso. Ah, eu sou arrogante. Lá você até olha, mas você não exemplifica. Aqui não. Aqui, a cada 10 minutos, um desafio novo aparece. É uma dor de dente, é a luz que falta, é o marido, é o cachorro latino, é o irmão que é crente. Entende? Então, a alma, quando nós estamos encarnados, a pressão para que a gente cresça é maior. Ah, mas pode evoluir no mundo espiritual? Pode. Muito. Quanto mais você tem autoconhecimento, quanto mais você está tentando crescer, melhores são as chances de crescer no mundo espiritual. Agora, quanto mais
Ratos no Porão. É um grupo de rock, né? De punk rock. Quanto mais Ratos no Porão você tiver, mais você precisa reencarnar, porque lá eles não vão aparecer muito. Eles não aparecem muito, mas você não evolui. Aí você não sabe, por que eu não estou lá naquela cidade espiritual assim? Porque o teu peso vibratório é mais denso, porque tu tá cheio de ratos no porão. Eu falei, mas eu sou tão bonzinho. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Vou abrir aqui para ver a janela de todos. Vamos ver a galeria. Aí quem está com o vídeo aberto. Vocês já tiveram? Você, quem se dedica à doutrina espírita, muitos anos, não sei se aconteceu isso com vocês, mas comigo e com alguns amigos aconteceram. A gente se acha muito bonzinho. A gente ora, a gente dá passe, a gente fala bem, a gente lê nosso lar, a gente lê o evangelho, a gente lê há 2000 anos e chora. Aí a vida vai mostrar, vem vindo. Aí vem a vida, né? E vem a vida. E tu vai... Isso acontece muito com quem entra novinho na doutrina. E aí vem a vida e a vida te pega. Aí você percebe que você talvez não seja tão paciente quanto você gostaria, que você não é tão amoroso como aquele personagem do livro. Não sei se eu tive isso e é desagradável quando você percebe que você é menos, um pouquinho menos. Anderson, menos. Menos. Às vezes choca, quando tu vê a tua verdadeira realidade evolutiva. Rui, a palavra está contigo, manda ver. Tanto você está falando tem procedimento, porque ontem mesmo eu ouvi um palestrante também, desse badalado, ele falou isso, porque o pessoal falou, não, acho que o André Luiz, lá no nosso lar, ele é um espírito superior, quando ele vier para cá, quando ele encarnar, ele falou, não, bonzinho todo mundo é lá, né? Eu quero ver aqui encarnado, vem para cá, para batalha, para briga do dia a dia, para ver se é todo aquilo, quero ver ele aqui, encarnado aqui, no meio da massa, num trem, num ônibus, sendo pisado, sendo chutado. Aí ele falou, aí é fácil ele falar tudo aquelas coisas bonitas, falar aquele coisa, quero ver encarnado. Isso é verdade, né? Como você está falando aí. A gente tem uma atitude porque lá você está fora dessa carne, né? Que acaba deixando a gente completamente livre das sensações do terra a terra, né? Dessa parte que a gente está aí, no dia a dia. Porque é fácil chegar lá na tribuna, o palestrante, falar bonito, bacana, porque eu não dou fechado em ninguém, porque eu sou o cara, saio na rua, eu obedeço todas as leis de trânsito. Basta um cara dar uma fechada mais brusca nele, o cara vai lá botar a boca pro trombone. É verdade. Esse é o nosso dia a dia. É muito difícil a gente conviver. A gente tem que fazer o esforço para escolher 2, 3 mais atitudes ou mais inclinações que nós temos e trabalhar naquilo, pelo menos de forma bastante coerente, né? Porque senão, vou querer fazer tudo, ser bonzinho em todos os lados. Não vai ser. Vai levar algum tempo para a gente chegar lá. Se Jesus aí tem mais de 5 bilhões de anos aí, quem dirá como é que a gente vai ser? Como eles falam, vocês ainda são crianças, são espíritos muito pequenininhos no dia a dia. Perfeito. Cristina? O Rui tocou no assunto que eu ia tocar, porque eu acho que eu ouvi a mesma palestra que ele sobre o André Luiz. E eu não me lembro o nome do número da revista espírita, está até aqui no meu celular, dizendo que o Carlos Chagas é foi, né, uma reencarnação de André Luiz, né? É verdade. Né? Mas depois disso não tem mais nada, né? Aí, como o Rui falou, né? Ser bonzinho lá em cima é fácil, né? Vamos ser bonzinho aqui embaixo que o negócio pega, né? É verdade.
Então, há uma pequena diferença, porque o inconsciente, a pressão de estar encarnado aqui, nos mostra mais. Mesmo que a gente esconda, cedo ou tarde, a gente aparece. A vida, você acha... Às vezes a gente camufla bem. Aí vem alguma coisa que te mostra que você ainda tem muita carência, que você ainda é muito isso, que você é muito apegado, que você é ciumento, que você é isso, é aquilo. Entende? Então a gente... Mas isso é normal, isso é humano, nós somos humanos. E a nossa alma, mesmo você, quando desdobra e sai do corpo, os espíritos desencarnados, eles identificam logo que a gente está encarnado. Dificilmente você tem você desdobra, digamos, você desdobrou, saiu do corpo e entrou em contato com o médium. Dificilmente a tua vibração será uma vibração maravilhosa. Por quê? Porque justamente não é porque a gente é pouco evoluído, é porque é uma série de camadas de vibração do encarnado que o diferenciam. Então, mas pode acontecer de um espírito encarnado, desdobrado, chegar no ambiente todo iluminado? Até pode, mas o cara tem que ser muito evoluído, muito acima da média. Tá? Não é comum, não. E aí a gente precisa entender que existe um espírito, que somos nós. Eu sou um espírito, eu não tenho um espírito. Eu sou o espírito que está aqui. E eu tenho um corpo espiritual, uma camada, que são os corpos espirituais. Vamos falar no plural. Que é o perispírito. Tem várias camadas. E tem o corpo físico. O perispírito é o que permite o espírito se comunicar com o meio. O espírito puro, o espírito, ele sempre vai precisar de um perispírito, por mais iluminado e puro ele seja, porque é o que diferencia ele do divino. Então, esse corpo espiritual, ele nos acompanha. Os corpos espirituais nos acompanham no nosso processo evolutivo. Pode dar o nome que quiser, sempre vai ser um perispírito, algo que o espírito usa para se manifestar no meio. Mesmo que ele esteja para lá dos espíritos puros, numa evolução que a gente não conhece, com perispíritos maravilhosos, corpo mental para cima. Então, perispírito é um companheiro que a gente vai, à medida em que evolui, você vai acessando camadas perispirituais mais sutis. São os diferentes corpos. Então, você encarnado, para estar encarnado no mundo físico, você precisa ter todas essas camadas, que elas vão compor o perispírito, com todos os diversos corpos, ele vai compor o corpo físico. Então, quando você está encarnado, você tem que ter todas essas camadas. Quando você desencarna, você só tem as camadas do nível que você vibra. Então, num dos livros do Luiz Sérgio, por exemplo, Luiz Sérgio precisava ir para uma região muito pesada. E aí, o que ele fez? Ele e a equipe dele, Luiz Sérgio é um espírito desencarnado. Ele e a equipe dele tinha que se comunicar com as pessoas daquela vibração. Eles se revestiram de um corpo mais pesado, um perispírito mais pesado. Que aí facilitava que eles não ficavam mentalizando. E aí o Luiz Sérgio, a aparência dele mudou. Ficou uma aparência mais agressiva, mais densa. Porque aquele perispírito, ele teve que recriar. Não sei se vocês estão entendendo. Porque aquela camada perispiritual, ele já não usava mais. Então, à medida que você vai evoluindo, você vai... Você está sem som, Wellington? Fala que está sem som, fala... Ah, tá. O Wellington lembrou que o irmão Félix faz o mesmo no Sexo e Destino.
Eu, sinceramente, não me lembro. É na hora que ela tenta o suicídio, é isso? Que ele está na praia com ela, tentando resgatá-la? É isso, Ellen? Eu não lembro. É nesse momento que ele faz isso? Escreve aí. Na hora que eles visitam... é verdade, no apartamento. É verdade. Na hora que eles visitam o obsessor no apartamento. Que antes eles vão e não são vistos. Aí eles adensam a vibração e aí o obsessor consegue ver eles. Então, à medida em que você evolui, o teu perispírito, você acorda corpos mais sutis, ou seja, um perispírito mais sutil. Por isso que, por exemplo, você pode estar numa assembleia, como está lá nos domínios da mediunidade. Você tem os enfermos, eles só veem os encarnados. Você vê os guardiães, eles veem um ou outro mentor, os enfermos e só os espíritos do nível dele. Você tem uma equipe mais evoluída que vê todo mundo. E você tem os espíritos mais evoluídos que também estão ali, mas que ninguém vê. Por que essas camadas? São várias camadas vibratórias, ou seja, perispirituais diferentes. Então, eu sei que é um pouco confuso para quem está iniciando, mas o mundo espiritual tem vários níveis de vibração, de frequência, que nós construímos em vida. Então, tudo que eu sou enquanto indivíduo, com o meu pensar, com o meu sentir, com o meu falar e com o meu fazer, me dão uma frequência vibratória que, quando eu desencarnar, vai ser naquela frequência vibratória que o meu perispírito vai estar. Ele vai estar acordado naquela frequência que eu construí. Por isso que a doutrina espírita nos esclarece que não tem evolução, salvação, não tem nada a ver com religião, mas com quem você é. Isso que faz a diferença. Não é a religião, não é um ritual. É o que você sente. Por isso que nós, espíritas, não temos nenhum problema em identificar em Madre Teresa de Calcutá ou Irmã Dulce espíritos evoluídos. Nós não temos problema nenhum. Mas foram católicas. Mas a gente se reconhece nelas almas diferenciadas pela vibração que elas possuem. Mas eram freiras. Gente, esquece a crença. A crença é a forma como o ser humano encarnado usa para atingir isso, quando consegue. Às vezes a crença mais atrapalha do que... Mas quando a pessoa usa, por exemplo, os valores do Cristo verdadeiro, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras pessoas, elas atingem níveis melhores. O conhecimento de Jesus é capaz de fazer com que a gente vibre oitavas melhores do perispirituais. O problema não é a crença. Porque mesmo nós, muitas vezes, nos iludimos num processo de auto-engano, em que a gente confunde conhecimento teórico, conhecimento literário com evolução. E, na verdade, é o que você sente. Quando você sai na rua e olha para as pessoas, o que você sente? Quando você é contrariado, o que você sente? Quando a vida te dá um não, o que você sente? Quando as pessoas te ofendem, quando você sofre racismo, preconceito, discriminação, perseguição, injustiça, quando não te compreendem, o que você sente? Isso é que é evolução. Não é se você leu muito ou pouco. Não é se você nasceu no Brasil, nos Estados Unidos ou na Finlândia. Não é se você tem uma ou outra prática, mas é o que você sente. Mas a meditação. Não é porque você medita que você é evoluído. Só que a meditação pode te ajudar a centrar o pensamento e não se desequilibrar tanto. Então, como a gente comentou, estou esperando as mãozinhas de vocês, tá?
Antes de falar, Tarcísio, mãozinha. Boa noite a todos. Mãozinha para dar boa noite também. Aí estava conversando com um amigo. Brincadeira. E acabei esquecendo, cara, do papo, até larguei ele para lá e vim para cá. Aí, né, eu perdi o fio da meada. Vou tentar agora recompor. Vamos lá. Você estava falando sobre as pessoas com caráter, que tem... Eu até nem peguei só o finalzinho. Então, quando você está encarnado, você tem condições de melhorar em muito o seu rendimento evolutivo. Para isso, a doutrina... eu estava falando da meditação. A meditação é uma prática que ela é um artefato evolutivo. Como assim? Ela, por si só, não te dá evolução, mas ela te ajuda a centrar o pensamento, a equilibrar as emoções. Mas só que ninguém faz. Então, a meditação te ajuda no caminho da espiritualização. A oração sincera te ajuda no caminho da espiritualização. A contemplação, que é uma oração em que você não pede nada, é uma oração em que você se entrega ao divino, é uma oração em que você quer estar ali, no meio da presença de Deus. A contemplação, a oração e, acima de tudo, a prática do bem ao outro. Quando eu faço o bem ao outro, pode ser qualquer bem. Você irradia luz. Quando você dá um copo d'água, você irradia luz. Quanto mais altruísta é esse bem, mais você irradia a luz. Quanto mais você abre mão do que é teu para o outro que não é o teu filho, um outro que não é teu filho, a ligação é uterina, né? Quanto mais você se abre mão, mais a sua luz se expande. Ah, mas o filho não pode? Não, o problema não é esse. O problema é a alma. O problema é que quando a gente está encarnado, tem um monte de processos inconscientes, condicionamentos culturais, sociais, de vidas passadas. E aí, deixa eu olhar para vocês, que eu estou olhando, eu botei no modo orador para ficar melhor lá no YouTube. Deixa eu olhar para vocês agora. Agora estou no modo galeria. Porque, do jeito que eu vejo, é como o pessoal vê no YouTube. Então, agora está todo mundo vendo a galeria aqui, né? E aí, eu vou falar em YouTube, eu vou até ver lá se tem alguém comentando alguma coisa. Ah, tem sim, ó. Aí, Lucas. Seja bem-vindo, Lucas. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. O Jefferson fez um comentário aqui, gente. Eu vou comentar. Ó, o Jefferson falou, dá para fazer uma boa analogia sobre isso. É como uma prova após aprender um assunto na época da escola. Sempre vindo assuntos novos e sendo testado. Exatamente. Ele está comentando sobre a questão da reencarnação e a diferença, né, de você estar aqui e lá. Mas vejam bem como essa coisa da alma é interessante. Aqui eu estou vendo, tem algumas mães, né? Tem algumas mães, tem umas que já foram mães em outras vidas. E aí eu perguntaria, eu já fiz essa pergunta, né? Hoje tem uma característica interessante, mas não vou comentar, não. Quem você daria a vida? Você tem sua filha e seu marido, seu maridinho. Então, são mães. Você tem sua filha, seu filho, sua filha e seu maridinho.
E aí você tem que... quem você ama mais? Tivesse aqui um leque maior... Oi? Quiser falar? Aí você A minha tivesse um leque filha. maior? A minha filha. É, A minha filha. Toda mas mãe vai você puxar o bebê. você não precisa nem dizer, né, Valéria? Você não precisa dizer a situação. Exato, exato. Mas olha só. Não, mas não tem. Mas quanto a isso, eu não tenho problema nenhum de falar, não, entendeu? Não, Não tem nada a ver. mas preste atenção, preste atenção. Eu já fiz isso em palestra em vários lugares. Vocês façam o mesmo, que vocês vão achar interessante. Façam o mesmo. Aí você pergunta a mãe, quem você ama mais? Meu filho, minha filha. Ah, com certeza, minha filha, minha filha. Ok. Olha como é que é a questão da alma. Abram a mente, abram a mente. Abram a mente. Todo mundo morreu. Você morreu, sua filha morreu, e você, o maridinho, morreu. Todo mundo está no mundo espiritual. Todo mundo vai renascer. Agora, o seu maridinho é seu filho, e o seu filho é seu maridinho. Quem você ama mais? Meu filho, porque é biológico. É a influência da alma encarnada. Não é espiritual. Isso é uma coisa muito interessante. A gente fica preso ao bios, a genética, a questão animal. Isso que diferencia o espírito, quando está no mundo espiritual e ama, ele não ama com esses travões, ele não ama através da aparência. Ah, eu só gosto de loura. Ele não ama por causa da aparência. Entende? Ele não ama por isso porque Jesus é filho... disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Exatamente. Esse amor, nesse nível, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, é o amor universal, que transcende essas aparências animais. Então, isso eu vi a Anete Guimarães que fez, né? E eu achei sensacional. Ela fez no Auditório Grande. E eu repeti, deu a mesma coisa. Se vocês pararem para pensar, caramba, porque é para parar para pensar. É o que a encarnação nos ajuda. É para parar para pensar. Pô, pior que é mesmo. E se meu filho hoje foi meu marido ontem, e meu marido hoje foi meu filho ontem? Pois é, né? Só que isso é normal, é perfeitamente normal. O problema é que é normal porque a gente está encarnado e a gente não consegue se deslindar disso. Não é possível. No nosso nível evolutivo. Você não pode inventar isso. Eu não posso inventar que eu sou um espírito puro e que isso não vai me influenciar. Entenderam? Isso aí seria falso moralismo. E você ama seu filho hoje. Você não quer saber de outra vida, de outra vida, de outra vida. Isso é a realidade. Só que na medida em que o indivíduo ele se espiritualiza, por isso que espiritualização, gente, não é de fora para dentro. Você não se espiritualiza porque o livro disse ou porque o orador está falando. É um trabalho individual. É uma percepção e à medida que você evolui, você começa a entender quem não consegue. Enquanto eu tenho uma virtudezinha, pequenininha, eu não fumo. Eu não fumo. E eu desprezo quem fuma, isso mostra que isso é ainda muito, é o princípio, é o início do princípio do começo. Tu não fuma, mas ainda tem muitas outras coisas, tem muito ego no teu processo. Porque quando a pessoa está evoluindo, ela tem compaixão do que não consegue. Aquilo dói. Ele não rivaliza. Eu já não fumo mais. E você fuma. Eu não olho mais para trás. Você ainda olha. Você ainda dá olhadinha.
Entendeu? Ah, eu não suporto quem dá olhadinha, eu não suporto quem fuma, eu não suporto quem bebe, eu não suporto quem vê esse tipo de filme. A gente ainda é assim, a gente ainda é assim. A gente fica só olhando. Ah lá, viu? A gente fica Você só vê esperando. que no mundo... Se for marido e mulher, então, Aí você vê, Anderson, que no se mundo mora de na mesma provas... casa, aí é que o bicho pega. Pega mesmo. Se E você mora na vê mesma casa. que quando uma propaganda, você lembra dessa propaganda que dizia eu tenho, você não tem, faz sucesso, é porque a gente está num mundo de gente egoísta e orgulhosa, ainda, né? Ou uma que a pessoa que fez se arrependeu muito. Mas a gente que já tem uma certa idade, a gente pegou essa propaganda. Você quer levar vantagem em tudo, certo? Como ele se arrependeu de ter falado isso, né? Porque a moral mudou. Na época em que ele falou aquilo não caía mal para a maioria das pessoas. Para quem está acordado, não. Você está dormindo ou está acordado? Para quem está acordado, aquilo pegava mal. Mas para a maioria do povão, aquilo ali não soava mal. Passou 10, 20 anos, aquilo ali se tornou a lei de Gerson. Né? A moral mudou, a moral melhorou um pouco. E ele mesmo ficou extremamente angustiado com aquilo. Ele já sofreu um processo que hoje a gente sofre, podemos sofrer, que é a questão da exposição da mídia. Ele se expôs, né? Mas voltando ao nosso tema. Ele se tornou referência, né, de tudo que você podia fazer para passar o outro para trás e levar vantagem em tudo, sem escrúpulos algum. Na verdade, não é o que ele queria dizer, né? Na verdade. Mas acabou virando. Aí tem aqui, ó, o Jefferson fala, como dizem, né? É mais fácil orar por quem te ama do que por quem te odeia. É uma luta constante contra o próprio pensamento humano, mas é uma luta necessária para entender um pouco do amor divino. É verdade, falou e disse. Falou e disse. É verdade, gente. O Jefferson falou lá no YouTube, e é isso mesmo. É uma luta constante. Não é uma luta coletiva, é uma luta pessoal. O meu desafio não é parar de fumar. Eu nunca fumei. Então não adianta eu tentar aqui cantar vantagem evolutiva, porque meu desafio não é esse. Nessa vida, meu desafio é outro. Mas só que a gente muitas vezes usa o que você já tem de bom para se sentir melhor do que o outro. E isso é uma ilusão. É uma ilusão. Vamos lá. Então, o perispírito, gente, ele, como Kardec diz, tais são o fruto, a semente, a polpa e a casca. O corpo espiritual nos permite tomar contato com a realidade espiritual da vida. O espírito, por essência, ele precisa de um perispírito que permita que ele interaja com o meio. E na medida em que você evolui, você acorda camadas mais sutis do perispírito e vê mais. Interessante isso. Você vê mais. Como assim vê mais? Você vê mais planos espirituais e você vê mais e entende mais as coisas. A verdadeira evolução, o teu entendimento se amplia. Por isso que a pessoa não rivaliza mais. O ego dela, ela não entra no apedrejamento ali. Ela coloca mais compaixão. Ela não é presa ao rigorismo, ao regrismo. Ela começa a colocar o ser humano em primeiro lugar. O que eu ia falar, que eu tinha esquecido, se vocês me permitem, eu, no estudo de sábado, citei rapidamente, no finalzinho, Matthieu Ricard. Ele é um monge budista tibetano. Ele é francês, ele não é tibetano, mas ele é budista e faz as práticas, né? E vários laboratórios fizeram exame com ele, neurológicos, que existe um índice de felicidade que as máquinas medem.
e o índice dele é acima da média detectável de felicidade. Eu li a entrevista, vocês podem ver, está na internet. Ele mesmo fala, não, gente, esse negócio... Nós somos 7 bilhões de pessoas. Eu não sou o homem mais feliz do mundo. E felicidade, aí ele fala, né? Felicidade não é você estar rindo o tempo todo. Felicidade é um estado íntimo. Então, o que ele tem na rotina dele? A prática da meditação e a caridade. Ele é dedicado a uma obra social que ajuda pessoas. Só que ele leva muito a sério isso. A vida dele é um altruísmo. Eu não estou dizendo que ele é super mega evoluído. Eu estou dizendo que o interior dele ele está realizado consigo mesmo. E isso eu quis levar, mas o tempo era muito curto. Uma palestra não dá para falar tudo. Porque eu queria... Por que eu levei isso para o estudo de sábado sobre suicídio? Porque eu queria levar isso para as pessoas que estão numa situação difícil. Porque toda situação difícil é uma observação íntima, perturbada emocionalmente. E que há formas de você sair dessa armadilha. A mente é uma armadilha para quem está enfermo. E o homem, ele é mais do que a mente. O espírito superior, ele domina o cérebro. Então, todos os problemas são contornáveis se houver a devida amorosidade. Então, Jesus tinha razão. E o Mathieu Ricard, acho que esse é o nome dele, Mathieu Ricard. Mathieu Ricard. Mathieu Ricard, ele tem razão. Ele é um ocidental que aprendeu as práticas e, no fundo, ele está confirmando Jesus e confirmando tudo que a doutrina espírita fala. Porque não é só a meditação. A meditação ela te dá um equilíbrio. A gente que tem pressão alta, às vezes, o coração começa a acelerar. Não sei se alguém... Vou abrir de novo para a galeria para olhar para vocês, para ver se alguém concorda. Não sei se... Às vezes, você começa a ficar ansioso. O coração acelera. É uma coisa da pressão. O ideal é a gente ver com o médico se o remédio está segurando as pontas. É um efeito do corpo físico no nosso emocional. Corpo físico afetando o emocional. O espírito superior, ele domina isso. Ele pode até ter pressão alta, mas ela não vai influenciar o emocional. Quer ver outra coisa que domina o emocional? Dor de dente. Quem já teve, como eu tive, de sair pela rua no desespero para achar um dentista, tá? Você sabe que dor de dente acaba com o teu emocional. Saí de 11, meia-noite atrás de um dentista em Vista Alegre, onde eu morava. Ai, 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 ai. E aí é o momento que o dentista fica todo sorridente, né, cara? Porque tudo tá na mão dele, né? O que ele cobrar... Para claro, essa não, dor que respeito, eu pago quanto for. Não é? E aí, domina o emocional. Mas vamos voltando para o nosso tema. Alguém quer comentar alguma coisa dos itens 134 a 135A, especificamente os itens? Ok, então vamos para o item. Todo mundo sabe, então, que a gente é um espírito. Quando a gente está encarnado, a gente chama de alma. Por quê? Porque tem uma série de características quando você está encarnado que é um pouquinho diferente quando você está desencarnado. Quando você está desencarnado, você está mais livre. O inconsciente, se você estiver bem. Se você não estiver bem,
aí complicadíssimo. E aí Kardec pergunta, no 136, a alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas o envoltório, repetimos-lo sem cessar. Princípio vital, fluido vital, energia etérica, é a mesma coisa. Tudo isso é do corpo físico. Energia orgânica, fluido cósmico universal, energia vital, matéria psi, prana, são energias do mundo físico. Tudo é a mesma coisa. Muda o nome, ki, tudo isso, ki, prana, fluido vital, energia etérica, energia vital, energia orgânica, tudo isso, a gente está falando da mesma coisa, e tudo isso é do plano físico, ainda que sutil, ainda que sutil. Hoje em dia, cada vez mais, ainda com muita relutância, esse conhecimento está chegando e é graças ao conhecimento chinês, a acupuntura. Vocês não sabem como os médicos, os nadis, os pontos de acupuntura, não têm na fisiologia humana, porque é uma fisiologia energética. Isso ninguém diz, né? E como os médicos foram relutantes para aceitar a acupuntura. Por quê? Porque não, você passa o scanner, a radiografia, o que for, não tem, os pontos não tem. Porque os nadis não estão no corpo físico. Eles estão no campo etérico, no campo do fluido vital. Então, o conhecimento chinês e a medicina aceitou, e hoje, praticamente, só pode usar acupuntura se você tiver formação na área da saúde. Aqui no Brasil. Oficialmente, você só pode ganhar dinheiro com acupuntura se você for da área da saúde. Eu não sei exatamente quais áreas que podem, mas me parece que médico e enfermeiro pode. E fisioterapeuta. Anderson, por que a consciência é do espírito e alguns com o cérebro deficiente perde a razão? Porque o cérebro é um instrumento, né? Justamente é o que eu estou falando. O espírito livre, ele não tem influência do cérebro, mas nós temos a influência do cérebro. Então, todo problema que o cérebro tiver vai dificultar a nossa manifestação. O espírito, por isso que a gente tem que cuidar da saúde. Por isso que a gente precisa tratar as pessoas com o máximo de carinho e respeito, porque tudo que você fizer ao outro te afeta. Então, quer dizer que se eu tivesse um domínio do meu eu, da minha consciência, as interferências do corpo físico não me afetariam. Eu passaria por elas com tranquilidade, como você relatou do espírito puro. Sim. Só que tem um problema. Se o teu corpo físico, teu cérebro está atrofiado, você está lúcido, mas não tem como manifestar. Então, às vezes, pode ser um espírito mega superior, mas o cérebro não funciona. O problema não é no espírito. O espírito está com a superioridade dele, dá a ele a condição de entender perfeitamente tudo. Ainda que a gente não perceba isso. A gente acha que ele não está entendendo nada. Que a gente confunde. Mas quanto mais superior o espírito, mais ele está ali, ele sabe que não pode usar aquele corpo, mas se ele é superior e reencarnou assim, algum motivo há. Muita gente, há mestres espirituais de mega evolução, que no Oriente, aí já é um conhecimento do Oriente, chama-se mestre oculto, em que ele às vezes vem num corpo todo complicadinho,
porque ele não é, ele é para justamente isso, é para ele não ser percebido nem lá no mundo espiritual. E geralmente a ação dele é coletiva, tá? Ele não vem para resolver problema de uma pessoa, ele vem para limpar ambientes coletivamente. Então, ambientes muito sujos por guerras, etc., ele reencarna, vive 20, 30 anos e começa a trabalhar. E, gente, isso é bem transcendente. Por isso que é um erro a gente julgar a pessoa pelo um problema físico, porque pode ter um mestre espiritual ali e você nem sabe, né? Tudo pode ser dívida, a maioria das vezes mas você não sabe. No fundo, você não sabe. Mas o cérebro físico, ele comanda. Então, se você tem problemas, por exemplo, eu lendo sobre suicídio, eu fiquei surpreso. Agora, eu não sabia. Me perdoe a minha ignorância, mas graças a Deus que eu fui ler sobre suicídio para fazer a palestra. Já tinha feito outras palestras sobre suicídio, mas não tinha lido esse livro do André Trigueiro. Lendo o livro do André Trigueiro, eu descobri uma coisa: 90% dos problemas de suicídio são tratáveis. Eu fiquei de boca aberta. Quando eu li isso. 90% dos problemas que levam a pessoa a suicidar-se são tratáveis. Até me deu vontade de fazer psicologia de novo. Que de vez em quando me dá vontade, só vontade. Até me deu vontade de novo, que eu achei tão maravilhoso isso. Gente, é tão maravilhoso você poder ajudar uma pessoa que está trancafiada num processo emocional grave e você poder dizer, caramba, eu estive contigo, caminhei contigo até você conseguir ir e sair dessa nuvem. Isso é tão maravilhoso. 90% são tratáveis, gente. Olha o que é isso. Tem lógica, né? Porque a pessoa está presa ali a um pensamento, a uma situação em que ela não consegue se livrar. E com a ajuda de uma pessoa com um entendimento maior, ele pode ser esclarecido e, aos poucos, reformular essa situação mental. Eu acho maravilhoso também. E maravilhoso também a própria psiquiatria e a neurologia. Você imagina, uma pessoa, ela às vezes está com certos temperamentos, olha a confusão que dá na nossa cabeça para você tentar entender a lei de causa e efeito e a lei de livre-arbítrio. A pessoa tem um problema na cabeça que muda o temperamento dela, ela toma o lítio e ela muda. E aí, meu amigo, o cérebro, o problema é cérebro. Ela toma o remédio e ela fica bem. E aí aquela velha história nossa do Arautos, não é isso? Não é isso, gente? Bom é quem se trata. Se você está tomando o seu remédio e se trata, isso é que é bom. Agora, o problema é a pessoa que não vou tomar remédio nenhum porque eu sou maluco, e a pessoa tormenta a vida de todo mundo, sobretudo com quem ela convive, né? Então, o remédio, você não tem que ter vergonha de tomar, porque é como uma dor de dente ou uma hipertensão. É uma deficiência química do cérebro. Então, as pessoas não tomam remédio, gente. O preconceito com o remédio psiquiátrico é muito grande. A gente teve um parente... Eu faço uso por causa de crise de ansiedade e pânico, e eu comecei com depressão e eu não fazia ideia que eu estava. Né? Foi um período que eu tive que cuidar de muita gente doente na minha família. E findou assim, eu cuidando do meu pai, da minha tia e do meu companheiro, os três ao mesmo tempo. Né? Então, eu nem sabia o que eu estava sentindo. Né? Eu fui parar no cardiologista 3 vezes, ele fez 3 eletros, virou e falou assim, Cris, eu vou te encaminhar para o psiquiatra, porque fisicamente você não tem nada. E, graças a Deus, a minha cabeça é boa.
né? Porque tem gente que fala assim, que vou para psiquiatra, que eu não estou maluca, e não sei o quê. E fui para psiquiatra, e foi justamente a psiquiatra que cuidou do meu pai e da minha tia, que tinha Alzheimer. Ela ainda brincou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ó, por isso, isso, isso. Ela falou assim, então, mas vamos fazer os testes. Ela fez todos os testes, virou para mim e falou assim, Cris, infelizmente, vamos começar. Né? O começo foi horrível, gente, foi horrível, porque o próprio remédio te provoca a você ter pânico, é horrível, é desesperador. Nossa, foi uma fase, gente, eu só vivia rezando, porque só quem passa pela crise de pânico, o que sente, o que o organismo sente, dói, gente, dói o peito, você tem sensação de morte, é horrível. E eu comecei a me tratar. É verdade. Não é? Eu comecei a me tratar, gente. Isso foi em 2009. Tá, aí veio a Manuela, né, eu tive que pensar mais na minha neta do que em mim, então eu baguncei tudo, a medicação, até que um psiquiatra, nessa época eu estava morando em Volta Redonda, ele foi uma pessoa maravilhosa na minha vida, né? Ele começou a cuidar de mim e teve um dia que ele chegou perto de mim e falou assim, Cris, eu tenho 2 notícias para te dar, uma boa e uma ruim. Eu falei, me fala logo a ruim, porque a boa vai cobrir. Ele virou e falou assim, a sua depressão é crônica. Eu falei, tá, e a boa? Você pode tomar remédio para o resto da vida. Eu falei, ótimo. Olha, gente, eu vou falar com toda sinceridade com vocês, eu realmente não tenho vergonha, Anderson, vergonha nenhuma. Porque eu já tentei, até acompanhada de médico, retirar. Mas, às vezes que foi retirado, tá? Sabe o que é? Eu me tornei, agora há pouco tempo, hipertensa por causa disso. A pressão foi 18/12, eu falei, gente do céu, eu estou morrendo. E era físico, porque eu fui lá e a pressão estava 18/12. Aí eu comecei a ter que tomar losartana. Então, aí a minha psiquiatra de hoje, que me acompanha, ela virou e falou assim, Cris, não adianta, não dá para você ficar sem. Entendeu? Então, você virou dependente? Gente, ou eu tomo a minha medicação e tento ter uma qualidade de vida, né? Ou então eu vou passar sofrendo o resto com isso. A palavra dependente aí não se enquadra. Sim, não, mas tem gente que fala, gente, eu falei assim, dentro da minha família, eu falei, eu prefiro ser. E isso, o Anderson, apesar do tratamento, apesar de tudo, tá, de eu ter uma cabeça boa, tem hora que a síndrome do pânico me pega, tem hora que a depressão me pega, entendeu? E é uma luta constante. Gente, eu falo para a Jaqueline, como eu agradeço o evangelho do 14º seu, sabe? Como eu agradeço o estudo com vocês. Eu estou tendo mais ligação com vocês do Rio do que com a minha própria cidade, porque vocês são meus companheiros, eu sou uma pessoa que moro sozinha com a minha cachorrinha, entendeu? Então, não estou me vitimizando, não, tá? Graças a Deus, eu tenho onde morar, tenho tudo direitinho, mas eu luto, gente. E é um desafio, né? Todo santo dia. Entendeu? É Deus mesmo que ajuda a gente, Anderson. Mas não dá para ficar sem medicação. Eu já tentei 3 vezes e eu não consegui. E não há nenhum, problema de tomar, hein? Cristina, a minha é crônica também. E aí, vejam bem, gente, o que a gente precisa, além de terminar, porque nosso tempo terminou, é entender que a gente traz do passado probleminhas. E esses probleminhas estão no perispírito, e quando a gente renasce, surgem os processos. Então, está tudo certo. A gente, sobretudo aos jovens, né? Aos jovens, a gente, às vezes, precisa alertar, está tudo certo. Não faça e não repita o que trouxe os problemas. Depois que a gente está no Zenta, essa intensidade efusiva diminui, mas aos jovens ainda há o risco de repetir os mesmos erros que em outras vidas trouxeram, né,
essa problemática. Mas, gente, o tema está muito interessante, mas nós temos a palestra, a oradora já está a postos. Tá? Esse estudo está muito curto, e principalmente para quem chega atrasado. Mas assim é que é bom, que dá vontade de dar o gosto, eu quero mais, né? O tema agora ficou bem interessante, porque vocês, na verdade, Cristina, você está fazendo um trabalho social. Ao dar o seu testemunho, outras pessoas que estão assistindo poderão também entender e acabar com esse preconceito que ainda é muito forte, né? Mas nós temos que terminar agora, já ultrapassamos 4 minutos. E, gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Também do Lucas, meu querido amigo lá do Cefa, ao Jefferson, ao Edson Frois. Edson está participando, Cecília. Que bom, né? Cecília aqui e Edson lá, o casal. Isso aí. O Jefferson já se tornou um membro aqui do... Isso aí. E a gente fica por aqui, né? O Jefferson está falando o seguinte: fala para a Cristina voltar mais vezes. E o estudo podia ser de 2 horas, hein? Tarcísio está certo. O Jefferson falou. Né? Fala para a Cristina que está picotando para mim. Ele disse para a Cristina voltar mais vezes no estudo. O Jefferson falou lá online no YouTube. Para você voltar mais vezes. Não, mas agora eu descobri, eu não vou sair daqui mais, não. Mas, gente, ficamos por aqui. Porque senão a gente é demitido, tá? Porque temos o nosso horário aí, 5 minutos. Assistam. Não vai ser por aqui, vai ser transmitido direto pelo YouTube, tá? Hoje não vai ser por aqui pelo Zoom, tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Vamos pedir ao Rui para fazer nossa prece final. Rui, por favor. Pode ser? Amado Deus, nosso Pai Celestial, nosso Criador, Divino Mestre Cristo Jesus, Divino Amigo, Divino Rabi, neste momento estamos aqui reunidos em Teu nome para o estudo dessas obras do Espiritismo. Pedimos a Vós que abençoe todos nós, os nossos lares, para que possamos continuar nesse clima de harmonia, de conhecimento, esses ensinamentos benditos que são passados pelo livro dos Espíritos. Gratidão, amado Mestre Cristo Jesus. Gratidão a todos aqueles espíritos, amigos, benfazejos, que nos orientam nesse momento tão sublime desses ensinos que nos são chegados. Pedimos, então, em nome de Deus, nosso Pai Celestial, permissão para darmos encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Gente. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gente.